filtrozinho aqui para melhorar, né? Vamos. Se melhorar, melhora. Sempre é muito bom melhorar, né? Tudo bem, gente? Live totalmente não programada, mas eu acho que nada acontece por acaso. E quem recebeu a notificação desse vídeo ou quem está vendo, né, esse vídeo no feed é porque tinha que ter acesso a esse material. As pessoas que ressoam, né, com essa mensagem que eu vou passar são as pessoas certas, né? Nada acontece por acaso, tá tudo certo, tudo no devido lugar, na hora certa, a situação certa, tudo tá certo, sempre certo. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então vamos lá, não vou demorar, até porque como não foi planejado, né, não estava na minha agenda, então já me atrapalhei toda. Não sei nem se eu vou conseguir ir na academia hoje por conta disso, porque neste horário eu deveria estar saindo de casa para poder ir treinar, né? E aí como eu recebi essa intuição de passar essa mensagem para vocês, essas reflexões que eu tive após a minha meditação, eu acabei de fazer para contextualizar, tá, gente? Eu tenho uma rotina diária de meditação e todos os dias no final da meditação eu peço aos espíritos de amor, de luz, de paz, de bem, né, para que eles me intuam em mensagens positivas ou de algo que eu precise ler, que eu precise aprender. E aí eu tenho alguns livrinhos, tipo esse aqui, ó, Minutos de Sabedoria, né? Esse aqui, ó, Momentos de Reflexão, que são N mensagens aqui dentro. Tenho esse daqui também, né, das cartinhas, ó. Que são N mensagens e que eu abro essas mensagens, né? E que eu busco o entendimento daquilo para mim, para minha vida. E eu compartilho isso nos meus stories todos os dias. Inclusive, essa necessidade, né, de ter é bem interessante essa história. Essa necessidade, né, de ter um material para eu ter acesso todos os dias, né, uma pequena mensagem diária, eu tive essa intuição depois de uma meditação também, porque eu só fazia a meditação e eu não tinha esse hábito, né, de abrir esses livrinhos. E aí, num dos dias, quando eu terminei a meditação, veio na minha mente, né, você precisa de um livro, um material, alguma coisa para você todos os dias abrir uma mensagem, como se fosse tipo um canal de comunicação. E eu só, ok, né, senti isso e acredito. Ai meu Deus, voltou, né? Acho que pausou aqui, meu Google fica abrindo toda hora, aquela assistente do Google. E aí, acredite se quiser, neste mesmo dia, quando eu cheguei na academia, tinha uma pessoa, se chama Paloma, essa pessoa. Ela estava na academia. Na hora que eu tinha acabado de chegar, quando eu cheguei, ela chegou logo atrás de mim com este livrinho aqui na mão, dizendo que ela sentiu que ela tinha que me dar esse livro de presente. Vocês acreditam? No mesmo dia, eu senti de manhã que eu precisava de um livro para abrir todos os dias, para ler. E aí, quando eu cheguei na academia, ela me presenteou com esse livro. Ou seja, né, existe uma sabedoria que vai muito além do entendimento que a gente tem, né? De onde partiram essas informações? Como a Paloma sentiu que tinha que me dar esse livrinho? E como é que antes de sair de casa para ir para a academia, eu senti que eu precisava ler isso, né? Como as coisas se encaixam assim, a gente não tem muita explicação para isso, né? Mas enfim. E aí, desde então, eu venho fazendo isso todos os dias e tem sido maravilhoso, tem me dado muito crescimento, né? Eu tenho aprendido muito e não adianta só a gente aprender, né? Tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que colocar em prática na nossa vida e a gente tem que levar adiante, a gente tem que compartilhar. Conhecimento bom é um conhecimento que é aplicado na prática e que é compartilhado com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente conhece. E como eu tenho esse canal de comunicação aqui, por que não compartilhar isso com vocês? Não é verdade? E aí hoje, no final da minha meditação, né, então contextualizando tudo e voltando agora para o assunto de hoje, quando eu abri, primeiro, né, a mensagem número 1 foi divina, literalmente, foi maravilhosa.
Tudo que eu já estava sentindo desde de manhã, quando eu acordei, veio resumida na mensagem. Então eu amei, né? Porque isso significa estar em fluxo, né? Significa que você está no caminho certo. Você está vibrando na energia certa. Se aquilo que você estava pensando, que você estava sentindo, de alguma forma aparece para você, ótimo. Você está vibrando no fluxo do universo. E foi exatamente isso que aconteceu na primeira mensagem. Vou ler para vocês já já. Aí, a segunda mensagem foi uma incógnita. Eu li a primeira vez, não entendi nada. Li de novo, eu tive um entendimento meio torto e eu fiquei me questionando e, né, definitivamente não era aquilo. Aí eu voltei a me concentrar, né? Geralmente eu boto o livro aqui em mim assim de novo e aí eu peço, né, mentalmente mais clareza para que eu possa de fato entender, né, o que essa mensagem quer me dizer, qual é o aprendizado que eu tenho que ter. Por que essa mensagem está chegando para mim? Enfim, eu peço para ter esse entendimento. E aí, quando eu fui ler de novo, todas as fichas caíram. Foi assim, instantâneo, né? O caminho que eu tinha que fazer para entender o que a mensagem estava querendo me falar. E ficou tudo muito claro. E aí foi nesse momento que já veio assim o primeiro insight, né, de que eu preciso compartilhar o que eu entendi para as outras pessoas e não simplesmente botar a foto, porque eu sempre coloco só a foto, né, nos meus stories da mensagem que eu tiro no dia. Então por isso que eu resolvi entrar aqui ao vivo sem programação nenhuma. E a terceira, que são essas cartinhas aqui, ó, que eu puxo do box de amor próprio, veio uma frase, eu vou ler também para vocês, que ela é bem oposta àquilo que eu aprendi. E àquilo que eu acredito e àquilo que eu sei que é verdade. Ela é o oposto disso. E eu também quero compartilhar com vocês, né? Porque que eu acredito exatamente no oposto do que está aqui. Então vamos lá. Primeira. Eu tô lendo, tá? Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que a acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza, e sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. Não precisa nem de muita explicação, né? Pelo menos para mim não. Depois, né, se você quiser conversar, debater sobre essa mensagem ou me falar o que é que você sentiu escutando isso, fica bem à vontade, tá bom? O que você entendeu. Mas é muito o que eu sinto, sabe? Ultimamente eu venho... Até aqui em casa eu tava até falando com meu marido, né? Sobre pequenas mudanças na nossa casa, por exemplo. Né? De trocar... Aqui fala muito sobre a natureza, a harmonia da natureza. Então a gente vem sendo muito crítico, né, com relação à geração de lixo. Coisas simples eu tô falando, tá, gente? Geração de lixo doméstico. Plantas, trocar as plantas artificiais por plantas naturais. Eu tô sentindo uma vontade, uma necessidade, não é vontade, é necessidade de estar na natureza, de fazer... eu sinto assim, ó, é muito forte, um chamado. Todos os dias eu faço a meditação aqui, né? Aqui onde eu tô, na minha casa. Mas é um chamado, a necessidade de medite na natureza. Medite na natureza.
Só que aqui onde eu moro, né, só se eu fosse descer num parque que tem ali embaixo, enfim, para tentar ir meditar lá, eu tenho que me reorganizar para isso, né? Mas eu sinto muito esse chamado de fazer exercícios, não só na academia, mas na natureza, né? A gente tem planos, projetos de sair daqui, né, dessa casa e ir para uma casa onde haja mais contato com a natureza. Então, é da nossa natureza humana, né, estar mais próximo, mais conectado com a natureza e principalmente respeitando a natureza, fazendo o nosso máximo, o nosso melhor, né, para respeitar a natureza. Porque, na verdade, nós somos parte disso tudo. Não existe separação entre quem criou, né? Quem fez a criação, nos criou e criou a natureza. Então, por que a gente só vai pensar na gente e não vai pensar na natureza? É tudo uma coisa só, né? O cuidado que a gente tem que ter é pensando no todo, porque tudo é uma coisa só. Mas isso são reflexões e reflexões e reflexões, né? Que a gente tem que fazer. Enfim, então assim, foi maravilhoso, né? E viva de acordo com as leis da natureza. Conhecer as leis da natureza são importantíssimas, a gente vai falar mais sobre isso. Estou estudando cada vez mais sobre isso, né? Sobre as leis, o que rege, né? Quais são as leis que regem a natureza, né? Quais são as leis do universo como um todo, né? As 7 leis ocultas, né, do universo. Quais são elas? Como que a gente pode, através do entendimento dessas leis, a gente ter mais prosperidade na nossa vida, mais abundância, mais amor, mais saúde, mais plenitude, né? Mais harmonia, de uma maneira geral. Tudo a gente vai conversar, mas vamos voltar ao foco. Segunda mensagem, que foi a que eu não entendi nada, e só depois do meu entendimento. Vou ler para vocês. O título é Transformação. E aí vê só. O título é Transformação. E aí veio: paixões e ilusões que nos conturbem as horas, e mágoas ou provas que nos calcinem os sentimentos, afiguram-se convulsões necessárias no mundo da nossa alma, em transformação e burilamento. Alguém entendeu isso aí de primeira? Eu não entendi. Por isso que eu estou fazendo essa live. Foi por conta desse texto. Vou ler de novo, tá? E aí em seguida eu vou explicar o entendimento, tá bom? Paixões e ilusões que nos conturbem as horas, e mágoas ou provas que nos calcinem os sentimentos, afiguram-se convulsões necessárias no mundo da nossa alma em transformação e burilamento. E aí vamos lá entender o que é que a espiritualidade, né, quis me ensinar, e aí eu tô compartilhando com vocês. Primeiro trechinho, tá? Primeira oração, né, dessa frase toda. Paixões e ilusões que nos conturbem as horas. Essa é a primeira oração. São as coisas que acontecem no dia a dia, né? Paixões e ilusões são os vícios, os desejos, as coisas que fazem a gente perder tempo, tudo que faz a gente, é o que faz as horas passarem aqui, né? O que a gente vive, tudo que a gente vive aqui, gente, na matéria, na terceira dimensão, a maioria das coisas estão voltadas a paixões e ilusões. É isso, se resume a isso. Tudo que a gente, não vou dizer tudo, né? 100%, não posso generalizar. Mas a maior parte das coisas que a gente faz aqui, na terceira dimensão, resume-se a paixões e ilusões. É isso que a gente vive, paixões e ilusões. Então, paixões e ilusões que nos conturbem as horas. E aí, segundo trechinho, mágoas
ou provas que nos calcinem os sentimentos, né? Ou seja, as situações que nos deixam tristes, magoados, chateados. O que são provas? São os desafios, né? As coisas difíceis que a gente passa na vida, a gente fica se questionando, né? Mas por que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz para merecer isso? Né? Então, mágoas ou provas que nos calcinem os sentimentos, que deixam a gente mais duro, mais, né, calcinar significa, vem dessa parte, né, de, como se fosse deixar mais como uma pedra, né, calcinar remete a isso, né, calcinem os sentimentos, né, que deixa a gente mais duro, mais frio, sabe, essas coisas do dia a dia. Segundo, próximo trecho. Afiguram-se convulsões necessárias no mundo da nossa alma em transformação e burilamento. Ou seja, são coisas necessárias, esses sofrimentos, essas convulsões que acontecem no mundo da nossa alma, são necessárias para a transformação e aperfeiçoamento, né? Burilamento significa isso, aperfeiçoamento no nosso processo de transformação. Por isso que o título é transformação, né? No final tudo faz sentido, sabe? Então, e resumindo tudo, né? Qual foi o aprendizado que veio para mim depois que eu entendi isso daqui? É que a gente sempre vai passar, né? A gente sempre vai ter coisas que vão nos fazer, por exemplo, né? Ficar chateado, ficar triste, os desafios vão surgir, os problemas vão aparecer. A gente sempre vai passar por isso. A gente está aqui para passar por isso. Faz parte do nosso processo. Só que tudo isso serve para os nossos aprendizados. Então, o que é que a gente tem que levar adiante? A dor, o sofrimento, o rancor, as mágoas é que a gente leva adiante, ou o aprendizado. E a gente apenas aceita, né? A dor, o sofrimento, né? A gente olha para aquela situação, a gente aprende, a gente agradece e a gente solta, a gente deixa aquilo no nosso passado e a gente segue adiante apenas com os aprendizados, apenas com a nossa alma lapidada. Percebe? Então, assim, a maioria das pessoas, e se essa mensagem veio até mim, é porque eu precisava aprender isso aqui também. Então, talvez muitas coisas que de dor, de sofrimento, de rancor, de mágoa, que eu deveria ter deixado para trás, eu venho carregando comigo até hoje. E eu preciso identificar, eu preciso liberar isso, né? Perdoar, soltar o perdão, deixar para lá, né? Deixar no passado e trazer comigo apenas o aprendizado. Apenas a lapidação que eu consegui passar em minha alma. Porque é isso que vai fazer com que eu continue a minha jornada de transformação. Profundo, né? E aí, para fechar essa nossa live de última hora, a mensagem, né? A última mensagem que eu falei que ela vai de encontro ao que eu acredito, que foi a seguinte. É só uma pergunta, né? Essa daqui, essa última, que é dessa caixinha daqui, são reflexões diárias para você desenvolver o seu amor próprio, tá? E foram escritas por psicólogas, tá? Todas essas. Essas daqui são mensagens que foram... Essa daqui, por exemplo, né? São mensagens trazidas através do Chico Xavier, né? Mas vindas do Emmanuel e do André Luiz, tá?
e essa daqui também, né? São mensagens trazidas também da espiritualidade. Tô vendo se eu encontro aqui quem é o mentor. Mas enfim. E aí, qual que foi a pergunta, né? A pergunta para reflexão sobre o amor próprio era a seguinte: qual o seu sonho impossível? Aquele que você não conta para ninguém. E eu falei assim, meu Deus. Gente, escuta uma coisa. Não existe nada impossível. Nada. Não, bote na sua mente e torne isso uma crença. Não existe sonho impossível. Não existe nada impossível. Então essa pergunta aqui para mim não faz sentido nenhum. Então eu sei que ela veio para mim nessa caixinha não porque eu precisava refletir sobre isso, mas porque como eu, na hora que vi a mensagem daqui e quando eu tive um entendimento, eu senti que eu precisaria fazer uma live para compartilhar com vocês o entendimento, como isso já aconteceu, automaticamente, quando eu fui puxar a próxima mensagem, né, a espiritualidade, como sempre, né, muito sábia, já colocou essa cartinha aqui na minha mão. Porque falou, já que ela vai fazer uma live, né, vamos aproveitar e já botar, né, outra sabedoria para ser compartilhada com as pessoas. Simples assim. Pelo menos é o que eu sinto. Que isso aqui veio propositalmente. Porque quem caiu aqui para assistir esse conteúdo precisava ouvir isso hoje. Que não existe sonho impossível. E principalmente que você não deve ter vergonha de falar para as pessoas sobre nada. Não tenha vergonha, porque aqui tá falando, né? Aquele que você não conta para ninguém. Porque como é um sonho que é impossível, né? Teoricamente, você tem vergonha, né? Por que você vai ter vergonha de sonhar? Não tenha vergonha, não. Quem tem que ter vergonha... Na verdade, ninguém tem que ter vergonha de nada, né? Mas, enfim, se fosse para alguém ter vergonha, a pessoa tem que ter vergonha de não sonhar, né? Porque qual o sentido de viver se a pessoa não tem um sonho? Apenas existir? Não faz sentido a gente apenas existir, né? Concordam comigo? Então é isso, tá? Troca essa crença, né, de que é impossível, tal coisa é impossível, tal coisa é muito difícil, é muito distante de mim, né? Nunca vou conseguir fazer isso, é muito longe, é impossível eu ter tal casa, é impossível eu ir para tal país, é impossível eu conquistar tal posição na empresa. Não existe nada impossível. Inclusive, até falei essa semana, acho que essa semana foi semana passada pro meu marido. Acho que foi semana passada, né? Que hoje é quarta. Amor, falei assim pra ele, né? Amor, é muito mais fácil a gente falar o que é possível do que é impossível. Porque, na verdade, tudo é possível. Então é muito mais fácil a gente falar o que é possível. Isso é possível, 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 possível. E o que é impossível? Não sei. Por quê? Porque tudo é possível. O que é impossível? Nada é impossível. Nada. Se eu te perguntar o que é impossível? Nada é impossível. Tudo é possível. Talvez hoje, com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento, talvez a gente não consiga, né, dizer, explicar, mas como poderia ser possível?
Mas talvez outra pessoa, com outro conhecimento, com outro entendimento, aquela pessoa saiba dizer, não, mas assim, 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 se fizer isso, isso é possível. A gente fala, ah, nossa, e eu achava que era impossível, mas não era. Né? Então, tudo é possível, tudo, tudo. Acredite e bote isso no seu coração. Né? Troque suas crenças e passe a acreditar que tudo é possível. Porque aí na sua vida, tudo vai começar a se tornar possível também. Teve até uma mensagenzinha aqui que eu não vi. Viviane tem isso, ela fala, eu não vou falar o que não quero, o que quero, senão não vou realizar. Ai, manda um beijo pra Vivi. E diz a ela que troque, né? Que ela fale assim, tudo que eu falo se realiza. Manda ela criar esse mantra. Todo dia que ela acordar, ela falar assim, tudo que eu penso, que eu desejo e que eu falo se realiza. Ao invés de ela dizer assim, eu não vou nem falar o que eu quero, senão não se realiza. Né? Percebem que isso é mais negativo, né? Que isso tem uma negatividade assim, né? Junto com essa frase, eu não vou nem falar o que eu quero, senão não se realiza. Né? Troca, né? Por uma maneira mais positiva. Tudo que eu penso, que eu desejo, que eu falo, se realiza. E é até bom porque você se policia. Porque se você pensar, desejar ou falar coisas negativas, o que é que vai acontecer? Vai se realizar. E aí você começa a ficar, você cuida mais daquilo que você pensa, daquilo que você fala. Porque a palavra e o pensamento têm um poder que você nem imagina. Né? Então muda, né? Tudo que eu penso, que eu desejo, que eu falo, se realiza. Eu tenho o poder da criação em minhas palavras. Tudo que eu penso, que eu desejo, que eu falo, se torna realidade. Eu tenho o poder. Né? Começa a falar isso pra você. E toma cuidado. Porque o trem é poderoso. Certo, gente? Era isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, eu vou deixar salva, né, essa live. Depois entra, assiste do começo, quem pegou pelo meio do caminho, né? Deixa lá o teu like, compartilha com as pessoas, né? Eu sempre acredito que a gente não tem que só compartilhar coisa ruim, né? O povo gosta de compartilhar coisa ruim, notícia ruim, falando mal de fulano, de ciclano, de beltrano, que fez isso, fez aquilo. E deixa o jornal, deixa a televisão, deixa os jornalistas, né, que são pagos para fazer isso, deixa eles fazerem o trabalho deles, né? E a gente, vamos fazer o nosso trabalho, né? Que é de compartilhar coisas boas, que é de levar boas notícias para as pessoas, né? De compartilhar o bem, tá bom? Então faça o seu trabalho bem feito também. Ó, beijo para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.